Então, nessa aula a gente vai tratar sobre a conservação, mais especificamente sobre o que conservar. O biólogo busca conservar, quem pensa na biologia da conservação vai buscar conservar a diversidade biológica, né? A biodiversidade. A biodiversidade, ela é um conceito que surge aí no século passado, mas é um conceito que na verdade é uma ideia de múltiplos conceitos, né? Uma palavra que tem múltiplos conceitos. Mas, de modo geral, a gente vai ver nesse vídeo que a biodiversidade, ela não se relaciona só com a riqueza de espécies, ou com a abundância de espécies, ou até com a parte genética, né, da variabilidade genética. Eu estou citando vários fatores, mas várias características, vários pontos da biodiversidade, mas que geralmente não são muito considerados. O que é mais considerado, o que vem à mente quando a gente fala de biodiversidade é a riqueza de espécies. Então, a genética. E quando a gente sai um pouco da espécie, pensa nos diferentes ecossistemas, nos diferentes domínios, diferentes paisagens, isso pouco é considerado. Até mesmo a própria genética, como é algo que vem sido estudada com um maior foco, vem sido mais estudado agora, né, com o avanço das tecnologias de estudo do material genético, é mais difícil se encontrar trabalhos que considerem a parte genética quando tratam da biodiversidade. Então, assim, a biodiversidade, ela não é só a riqueza de espécies, e a gente vai entender qual a importância também da diversidade no nosso planeta. Então, primeiro, o que é biodiversidade? É um conceito, então, que surge aí no século passado, cunhado por Rosen, surgiu num Fórum Nacional de Biodiversidade em 86, e a ONU, ela tem um conceito de biodiversidade, né? Ela conceitua a biodiversidade como a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo os ecossistemas terrestres e aquáticos, a diversidade dentro das espécies, entre espécies e de ecossistemas. Como é mais abrangente, né, esse conceito de biodiversidade, diversidade biológica pela ONU. Então, a diversidade biológica, sob essa visão, ela vai ser dividida em 3 componentes que estão interligados: a diversidade de espécies, diversidade ecológica e diversidade genética. Componentes da diversidade biológica, então, diversidade de espécies, diversidade genética e diversidade ecológica. Como eu falei, a diversidade genética ela vem sendo estudada bem mais de alguns anos para cá, né, nos últimos anos. A diversidade de espécies já é relacionada à abundância de espécies, abundância numa comunidade, abundância relativa. Já é bem mais comum e a diversidade ecológica. Quando a gente compara essas duas comunidades aqui de peixes, a gente observa que bom, são 5 espécies diferentes aqui, e aqui também 5 espécies diferentes. Aparentemente, essas comunidades, elas são parecidas, né? São iguais, pelo menos quanto ao número de espécies. Mas existe uma coisa aqui, né? Existem características aqui que são bastante discrepantes quando a gente compara essas duas comunidades, que é a própria morfologia, né? São espécies muito diferentes aqui na comunidade da direita, que eu vou chamar de comunidade B. Então, aqui eu tenho espécies com um corpo bem mais alongado, um corpo bem mais esguio, com colorações distintas, e essas diferenças marcantes na morfologia, elas refletem na função que esses
peixes eles desempenham no ambiente. Então aqui a gente tem uma diferença de função muito marcante. Isso é extremamente relevante, porque no ambiente isso muda tudo, né? Isso é um fator importante. Além disso, existe uma distância filogenética entre esses exemplares muito maior pelo grau de diferença que a gente observa do que com esses exemplares aqui da comunidade da esquerda. Então, existem diferenças, né, entre essas comunidades que a gente, quando só pensa na questão da riqueza de espécies, né, na quantidade de espécies, a gente não considera, então, esses outros atributos. Mas eles estão aí, né, e são importantes para a gente entender a questão da diversidade. Então, se a gente fosse pensar na possibilidade de conservar uma dessas comunidades, então seria preferível que fosse conservado a comunidade com a maior diversidade. E a maior diversidade, quando a gente, então, não pensa só na questão da quantidade de espécies, ela vai estar ligada a todos esses a vários outros atributos, como, por exemplo, a questão da diversidade funcional, taxonômica e por aí vai. Então, essa comunidade aqui aparentemente é mais diversa. Ela é mais diversa. Existem muitos índices para se medir isso, né? Mas a gente pode dizer, por enquanto, que ela é bastante diversa em comparação com a outra comunidade. E a diversidade, ela é bastante importante, porque a diversidade, ela está relacionada com ela se relaciona fortemente com a permanência. Porque se a gente pensa numa população que tem uma boa diversidade, por exemplo, ela é bem distribuída, então ela se adapta a diferentes ambientes. Ela se adapta a diferentes ambientes. Se acontece alguma coisa num determinado ambiente, com determinada característica, então um ambiente com um clima mais quente, um clima mais seco, mas essa espécie ela não ocorre só em ambiente de clima seco, ela vai ocorrer também em outros lugares. Se ocorre algo no ambiente de clima seco, uma devastação ali total que extingue a grande maioria das espécies que ocorrem ali, essa espécie que se adapta a ela tem uma variedade maior de ambientes ocupados, ela tem maiores chances de permanecer, né? Então, maiores chances de continuar existindo. Isso porque ela é encontrada numa diversidade maior de ambientes. Ou se a espécie tem uma diversidade genética bem maior do que uma outra espécie, né? Numa população, comparando duas populações. Essa diversidade, ela também é bastante importante. Se surge uma doença na população, com pouca variabilidade, numa espécie que tem pouca variabilidade, a probabilidade de extinção é muito maior. Se for algo, um problema sério, né? Uma questão, uma doença mais séria, então. Então, ela acabaria levando à extinção daquela espécie. A diversidade, então, é bastante importante e ela se relaciona com a permanência. Então, quando a gente pensa em conservação, a gente quer fazer com que as espécies permaneçam por mais tempo no planeta. E para que elas permaneçam, é interessante conservar a diversidade, fazer com que a diversidade ela não seja perdida. Então, a diversidade é um caminho. Então, o conceito de biodiversidade, de modo geral, ele incorpora 3 elementos. Quanto à composição, à estrutura e à função dos organismos. Então, a primeira é a questão da composição. A composição ela vai estar ligada a uma série
de atributos. Então, não só a composição quanto a quantidade de espécies de uma comunidade, mas a composição quanto a parte genética da comunidade também é importante. A composição da comunidade nas paisagens, nos ecossistemas, os elementos, né, que compõem a paisagem, um rio, floresta, campo. A composição, ela não vai, então, abarcar só a questão da quantidade de espécies. A gente pode se referir à composição, desculpa, de um determinado ambiente do ponto de vista genético dos organismos, né, desses elementos da paisagem. Então, existem várias outras coisas quanto à composição. Bom, então a composição se refere a isso, a como a comunidade ela é composta, como ela é composta. Então, a gente pode falar da riqueza de espécies, como foi mencionado. Então, comparando as comunidades, a gente pode encontrar uma riqueza de espécies mais baixa, uma riqueza de espécies maior, né? Aqui com uma estratificação quanto à classificação da dieta, né? Desses organismos. Então, tem essa classificação. Mas tem uma quantidade de espécies bem maior, né, nesse primeiro quadrante, média aqui, baixa aqui. É uma forma de diferenciar a comunidade quanto à composição das espécies, né, na questão do número de espécies. Qual comunidade, então, tem a maior riqueza de espécies? Quando a gente pensa na quantidade de espécies, a gente percebe que na comunidade A existem 1, 2, 3, 4 espécies. Acredito que seja só 4. E aqui na comunidade B, 1, 2, 3, 4 espécies também. Quanto à quantidade de espécies, a gente tem um valor semelhante. Mas se a gente já pensa na abundância, daí muda, né? Porque a gente não tem a mesma abundância dessa espécie aqui. Aqui tem bem mais do que aqui. E para cada espécie também a gente vai ter uma diferença quanto à abundância. Se eu busco, por exemplo, preservar uma espécie, conservar, né, uma determinada comunidade com espécies que são mais raras, eu preciso pensar na questão da abundância antes. Não tem como eu identificar isso, pensar nisso, se eu levo em consideração só a riqueza de espécies, como a gente viu nesse exemplo. Então, existe uma limitação quanto a essa caracterização da biodiversidade, porque existem muitos vieses, né? Muitos problemas relacionados a esse índice, porque espécies raras e comuns têm o mesmo peso quando a gente quantifica a biodiversidade sob essa medida. E muitas espécies ainda não são classificadas, então, se a gente for utilizar só a questão das espécies, fica complicado, porque muitas espécies não foram catalogadas. Uma outra forma de se estudar a diversidade, né, quanto à estrutura da biodiversidade. Aí a gente já combina conceitos de riqueza mais abundância relativa. E existem muitos índices que estimam essa diversidade. Esse livro aqui, ele mostra mais 60 tipos diferentes de índice de diversidade, que são formulações matemáticas que vão dar um valor, e esse valor ele é relevante quando a gente tem algo para se comparar, né? Quando eu comparo duas comunidades, dois ambientes diferentes quanto à diversidade. Os mais comuns são de Simpson, Shannon Weiner e Brillouin.
É sempre importante, quando a gente for utilizar esse índice, comparar então as comunidades, os ambientes, é importante que a gente considere padronizar, né? Isso parece até básico, mas não dá para comparar dois locais se o esforço amostral entre a comparação desses dois locais foi diferente, ou se a área comparada, a área amostral é diferente. Se eu tenho uma área muito maior, geralmente a relação que existe é que vai ter uma maior riqueza de espécies, maior quantidade de espécies em locais que foram amostrados, que são locais bem maiores. Na relação é essa. Quanto maior o local, maior a quantidade de espécies. Então, se eu comparo um local que a área amostral é bem maior com um local que a área amostral é menor, isso não está padronizado e não dá para comparar. Então, tem que ter esse cuidado. Então, se eu comparo essas duas comunidades, a gente percebe que existem a mesma quantidade de espécies. Então, riqueza de espécies 4 e 4 aqui, quanto a isso é igual. A abundância total também são semelhantes, na abundância total 10. Já a abundância relativa a cada espécie é diferente. Então, se há algum tipo de desastre, um infortúnio aí que venha a ocorrer com essa espécie aqui com essa ave. Nessa comunidade, como a abundância relativa é muito menor, então a probabilidade do desastre ser bastante significativo, né, e a espécie ser extinta é muito maior do que na comunidade B, ser extinta ali naquele local. Então, esse é o índice de Simpson, é um dos índices para quantificar então a diversidade. Então, a gente compara duas comunidades quanto à diversidade, comunidade A e comunidade B. Vamos, então, comparar quanto à diversidade essas duas comunidades aqui. A gente tem, na comunidade A, uma espécie de borboleta, uma de libélula e aqui um besouro. Na comunidade B, a gente tem formigas, né? Então, uma espécie de formiga e aqui uma espécie de borboleta. Quanto à riqueza de espécies, a comunidade A, ela leva vantagem, porque a riqueza de espécies aqui é maior, são 3 espécies. Mas a comunidade B, ela tem 2 espécies. Mas quanto à abundância relativa, que a gente já viu, ela é maior quanto à abundância relativa, porque essa espécie aqui, ela tem são 4 exemplares, e aqui 4 exemplares também da outra espécie, enquanto aqui a libélula e o besouro só existe um indivíduo, né? Um indivíduo dessas 2 espécies. Calculando o índice de diversidade para a primeira comunidade com a riqueza maior de espécies, o índice dá 1,8. Já para outra comunidade com uma abundância relativa maior, mas uma riqueza menor, o índice de diversidade dá maior. Então, comparando essas duas comunidades e considerando a abundância relativa, ela conta bastante no índice de Simpson e a gente percebe, então, que a comunidade B ela é mais diversa, é ligeiramente mais diversa que A. Então, é isso. Comunidade A é maior riqueza de espécies, comunidade B, menor riqueza de espécies. Mais uma maior diversidade, apesar da menor riqueza de espécies na comunidade B e uma menor diversidade na comunidade A, apesar da abundância, apesar da riqueza de espécies. Isso é o que o índice de Simpson nos mostra. Uma outra abordagem é quanto à função, que é relativamente recente. É uma abordagem que vem sendo explorada nos últimos 15 anos e tem a ver com a diversidade funcional. O que os organismos fazem em comunidades e ecossistemas ao invés de sua história evolutiva. Então, aqui, o que é importante são características mais relacionadas à função mesmo, né? Que aquela espécie desempenha no ambiente. Então,
aos vegetais aqui, a gente pode avaliar a função a partir de atributos que são mensuráveis. E, bom, eles refletem uma função. Então, nos vegetais, a gente pode categorizar quanto a absorção de água e nutrientes através da medição da densidade, diâmetro e massa específica da raiz de um determinado vegetal. Assim como a fecundidade, a dispersão e o recrutamento pode ser mensurada através do atributo da massa das sementes. Então, a gente consegue estudar através desses atributos mensuráveis. E os atributos funcionais vão ser essas características que são mensuráveis a nível individual e vão estar relacionadas à função nas espécies. Então, pode ser uma característica morfológica, fisiológica, fenológica, que é mensurável. Então, a gente tem, por exemplo, duas comunidades aqui, comunidade A e comunidade B, de alguns passarinhos, né? Aqui a gente observa que esses passarinhos são 5 espécies aqui e também 5 espécies aqui. Então, e essas duas espécies, a gente tem um atributo que está sendo mensurado aqui, que é o comprimento do bico. A comunidade A, ela tem espécies de pássaros com um bico pequeno, em relação a, por exemplo, a comunidade B, que tem algumas espécies com um bico bastante longo. E isso vai interferir, sim, na função que aquele animal desempenha na natureza. Provavelmente ele vai se especializar no consumo de um determinado alimento que um pássaro com um bico mais curto já não consegue se alimentar. Então aqui a gente tem uma variabilidade maior de funções, enquanto aqui animais que aparentam serem especializados num determinado tipo de alimento. Então a gente pode, é interessante considerar a função quando se fala na diversidade biológica também. A gente tem a mesma riqueza de espécies em A e em B, mas B tem maior diversidade funcional, mensurando aí o tamanho do bico. A diversidade, ela pode também estar refletida quando a gente observa os níveis de organização. A diversidade está em praticamente tudo que a gente vai olhar, né? Então, olha como considerar a riqueza de espécies quando a gente trata da biodiversidade é muito mínimo, né? Porque a gente consegue mensurar várias outras coisas. Quando a gente considera os genes, por exemplo, nos níveis de organização, né? Genes, espécies, populações, comunidades, os genes, eles vão apresentar uma diversidade bastante grande, né? A depender da espécie, da população em questão. Então, a gente tem diversidade genética. Se não considera a diversidade genética, a gente perde muita coisa. Então, é bastante importante considerar a diversidade genética. Aqui a gente está falando de uma mesma espécie, mas com uma variabilidade genética muito grande, que garante características bastante diferentes a essa mesma espécie, né? Assim como o milho. Nas espécies, a gente percebe também uma série de características que diferenciam as espécies. Uma comunidade, por exemplo, pode ser caracterizada quanto à riqueza de espécies, quanto à abundância relativa, abundância total. Então, são características a se considerar. As populações também elas também variam. A gente pode caracterizar as populações quanto à proporção de machos e fêmeas, quanto ao tipo de distribuição que a gente encontra naquela população,
quanto ao número de indivíduos naquela população. Então, existe também uma série de características que trazem uma diversidade no nível da população, a nível populacional. A nível de comunidades também a gente tem uma diversidade grande na comunidade. As relações As relações, então, podem variar, nichos ocupados variam, as condições ambientais variam. Então, a diversidade também é possível de ser observada nas comunidades, nos ecossistemas. A gente observa essa diferença também. A gente pode, no mesmo ambiente, ter uma transição de uma floresta tropical para um outro tipo de floresta, né? Encontrar recifes de corais, mangues. Então, existe uma diversidade também relacionada aos ecossistemas que não dá simplesmente para ser desconsiderada. Então, é importante considerar a diversidade desses níveis de organização. A diversidade ela é bastante ampla. E quanto à paisagem, a gente observa um mosaico heterogêneo. Quanto mais heterogêneo, ainda mais diverso é aquela paisagem, né? Quando a gente observa assim de cima, né? Os ambientes. Bom, então a gente viu que a conservação ela precisa a conservação ela está relacionada com a finalidade da conservação preservar, conservar, né, uma determinada estrutura, um organismo por mais tempo, fazer com que aquele organismo perdure por mais tempo. E é importante que haja diversidade para que isso aconteça. Então, a diversidade ela tem um valor muito grande e ela tem que ser mantida. Então, a gente busca conservar a biodiversidade. E a biodiversidade ela não se relaciona só com a riqueza de espécies ou só a nível de espécie. Mesmo a nível de espécie, a gente pode considerar um monte de coisa, mas saindo do nível de espécie, a gente também considera várias outras coisas que são importantes para a diversidade. Então é isso. Obrigada.